Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências. Muito bom estar com você novamente aqui no nosso canal. Vamos tratar um pouquinho hoje mais desse tema tão debatido no momento, que tem trazido muitos transtornos e muitas notícias falsas a respeito da vacina para tratar, né, para prevenir, na verdade, a Covid-19. Ok? Eu gostaria de continuar continuar neste assunto. Já fiz um vídeo sobre isso, falando da possibilidade que muitas pessoas têm colocado na internet, no YouTube, né, no Instagram, nas redes sociais de maneira em geral, sobre a possibilidade desta vacina provocar mutações genéticas. Tem um vídeo lá no nosso canal que eu já expliquei sobre isso, e esta seria, então, a segunda parte desse vídeo, a gente pode dizer assim, para continuar e complementar aquele assunto, para que você que nos acompanha, que nos segue aqui no canal, não tenha nenhum tipo de dúvidas sobre este tema, ok? Então, é a pergunta, né, é uma das questões levantadas atualmente é essa, né? Poderia a vacina, principalmente estas vacinas que usam como se fosse uma terapia genética, vacina de RNA, vacina de DNA, causar mutação no nosso material genético e provocar, por exemplo, doenças graves como câncer? Bom, no primeiro vídeo a gente viu que isso seria muito difícil. Eu quero deixar isso mais claro para você aqui hoje, para você não ter nenhuma dúvida, como eu disse no início. Mas antes, se você gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal e nos acompanhe até o fim aqui para você ficar por dentro deste assunto importantíssimo para o momento, ok? Então, curta aí o nosso canal, nosso vídeo, recomende a outros, se você puder, se você gostar, tá bom? Bom, eu gostaria então de aprofundar um pouco nesse assunto. Propriamente nesse assunto, eu queria chamar você a fazermos uma reflexão, né? Acho que final de ano é bom para fazer uma reflexão. A gente está bastante exigente com relação à vacina. A gente fala que a vacina tem que ser aprovada por N agências de controle, agência europeia, americana, brasileira, no caso a Anvisa. A gente fala que nem se for aprovada a gente vai usar, porque tem pouco tempo, né, que essa vacina começou a ser produzida, porque a pandemia começou praticamente aí há um ano atrás, então a gente está bastante exigente com relação a isso, né? Muitas pessoas falando que não tomam, eu já coloquei vídeo aí no canal e as pessoas comentam que não vão tomar nem, né, se for obrigada, nem se alguém amarrar, etc. Enfim, vamos fazer uma reflexão aqui? A gente está bastante exigente, como eu disse, com a vacina para a Covid-19. A gente, na verdade, queria tanto essa vacina, agora tem muita gente que não quer. Se eu não me engano, algumas pesquisas aí no Brasil mostram que um quarto da população, ou quase isso, fala que não toma, que não usa essa vacina nem amarrado, né? Pois bem, deixa eu te fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. A gente está bastante exigente. Sim, é verdade. Mas a gente usa um monte de medicamento, sabia? Que não é aprovado pela Anvisa, que a gente traz de fora, do exterior. Quando a gente vai lá, ou quando vai alguém, ou quando a gente compra pela internet mesmo. Não tem aprovação nenhuma pela agência, a nossa agência. Muitos medicamentos, medicamento para dormir, medicamento para emagrecer, certo? Medicamento para ficar acordado, e uma série de outras coisas. A gente usa, e a gente não é exigente, né? Interessante isso. A gente usa a longo prazo, usa de maneira crônica. A gente faz automedicação o tempo inteiro. A gente vai nas nossas farmácias aqui no Brasil e está lá escrito na caixinha do medicamento: venda sob prescrição médica. E aí a gente compra e a gente se automedica. E a gente indica para o amigo, para o vizinho, né? A gente faz mesmo a nossa receita, toma medicamento a longo prazo e todo medicamento tem efeito adverso. Todo medicamento pode causar problemas, às vezes mais problema do que solução. Só que para isso a gente não liga. Isso aí não tem problema não, né? Isso aí a gente pode usar sem aprovação de Anvisa, sem aprovação de ninguém, sem ninguém saber, né? Medicamentos às vezes que é novo no mercado também, sabia? Então aí há pouco tempo a gente usa sem, sem importância. Nós nos medicamos e não ligamos para isso. Usamos fórmulas para emagrecer, usamos fórmulas para dormir, usamos fórmulas para ficar acordado,
né? Anfetaminas para ficar acordado a noite inteira, para dirigir a noite inteira, para atendermos os nossos prazos, ou para estudar a noite inteira, para os concursos da vida, sei lá, são tantas, né? E esses medicamentos fazem muito mal, por exemplo, para o nosso coração, né? E a gente usa, mas isso aí não tem problema, né? Mesmo sem conhecimento médico, a gente dá um jeitinho de comprar aí, dá os nossos jeitinhos, porque às vezes exige retenção de receita, né? A gente dá um jeitinho de comprar os medicamentos que exigem retenção de receita, a gente dá um jeitinho de comprar também por aí, né? Antibiótico, que exige retenção, para evitar resistência bacteriana, a gente dá um jeito de comprar também. E aí, cada vez mais vai surgindo bactérias, por causa do mal, um dos problemas é esse, o mau uso dos antibióticos, vão surgindo bactérias super resistentes, a gente vai ficando suscetíveis a ela, né? Suscetível a essas bactérias, a gente não liga, a gente usa também. A gente não quer saber se o que a Anvisa diz sobre isso, o que a ciência diz sobre isso. Para isso aí a gente não liga muito, né? A gente vê aí os nossos jovens, muitos, usando anabolizantes, né, para ter um corpo sarado, para ter um corpo saudável. Não é saudável. Você sabia que todos os anabolizantes, principalmente quando usados em doses elevadas, como se usa aí para adquirir um corpo perfeito, são também, aí sim, comprovadamente cancerígenos, mas a gente usa, né? A gente não faz muita questão se tem prescrição médica, se não tem prescrição médica, se está dentro da dose, porque a maioria desses anabolizantes são usados em doses extremamente elevadas, né? E a gente usa. A sociedade com isso aí ela não se importa muito, não. E o cigarro? Né? O cigarro que produz mais de 4.500 substâncias tóxicas, boa parte delas, ou grande parte delas, cancerígenas. Comprovadamente pela ciência, cancerígenas. Câncer de boca, câncer de língua, câncer de pulmão, que tem uma relação direta com o tabagismo, mas para quê? Né? Dá prazer, né? E aí a gente vai usando, sem, né? Ah, isso aí não tem problema não, mas a vacina vai causar câncer, mas o cigarro que tem, mas não tem comprovação que causa, mas o cigarro que tem, a galera não se importa, né? E por fim, para trazer um pouco de luz sobre essa reflexão, a gente usa também os alimentos cárneos, tá certo? Cheio de nitritos e nitratos como conservantes, tá certo? Os embutidos, porque se não tiver nitritos e nitratos, eles não se conservam, é óbvio, né? Estragam com muita facilidade. A gente usa sem dor na consciência. Sempre, às vezes, todo dia, né? Ou com uma frequência muito alta. Aí sim também substâncias devidamente comprovadas que possuem efeito cancerígeno. Ok? Só uma reflexão para a gente ver o quanto a gente pende para um lado e para o outro, sem fazer uma reflexão das coisas que a gente fala, né, das coisas que a gente, das nossas ideias que a gente expressa nas redes sociais, né, etc. Ok? Mas voltando para a vacina, você sabia, né, que para falar que uma vacina vai causar mutação, na verdade, se a vacina causa mutação, as infecções virais que nós temos ao longo da vida, elas também deveriam causar câncer. Sabia disso? E praticamente só existe hoje em dia um vírus, reconhecidamente, que está relacionado com a sua infecção e câncer. Qual vírus? O HPV, certo? Que existe uma vacina, e na verdade, aí sim, se você não se vacinar contra o HPV, a mulher, principalmente, ela corre risco de desenvolver câncer de colo uterino, certo? Deixa eu mostrar para você o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e vou te explicar com um pouco mais de detalhe o que eu estou te mostrando aqui, certo? Bom, então, deixa eu mostrar aqui com relação a essa questão das infecções virais. Quais são os vírus que a gente tem, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de vírus. A gente tem o vírus de RNA. Eu já comentei aqui no outro vídeo, nosso material genético é basicamente composto de DNA e RNA. O vírus, ele não tem os dois materiais genéticos. Eu e você temos RNA e DNA. O vírus só vai ter ou RNA, no caso do corona, é só RNA, é um vírus de RNA, ou o vírus vai ter o vírus de DNA, certo? Então, ele nunca tem os dois, tá vendo? Esse aqui só tem DNA, esse aqui só tem RNA, tá? Beleza.
Quando eu me infecto com o vírus, o que o vírus faz? O vírus, ele entra na célula e despeja na célula o seu material genético, seja ele de RNA ou seja ele de DNA. O que eu estou falando com você é que todas as vezes que você tem uma infecção viral, uma virose, você vai ter material genético daquele vírus despejado dentro da sua célula, e esse material genético vai lá para o núcleo da sua célula e vai acabar interagindo, de certa forma, com o seu material genético. Então, pensa aí, quantas gripes você já teve na vida? Algumas, né? Todas as vezes que você teve uma gripe, você teve o vírus da influenza, que é o vírus causador da gripe, despejando o material genético dele dentro das suas células, certo? E nem por isso a gente diz que o vírus influenza é cancerígeno, pessoal. Né? A vacina de RNA e a vacina de DNA, que são duas tecnologias que a gente está usando, é, na verdade, trazer uma parte do material genético, nem todo, do corona, para dentro das nossas células, para que as nossas células produzam proteínas do coronavírus para despertar o nosso sistema imunológico contra elas. Né? Então, por isso que as pessoas estão dizendo, vai jogar esse material genético dentro da célula, e esse material genético ele vai trazer transformações, mutações para o nosso material genético. Então, o do vírus também deveria fazer. Né? Imagina quantas vezes você teve gripe, estou citando aqui, quantas vezes você entrou em contato com esse material genético, quantas vezes o influenza veio aqui, despejou o material genético, porque o vírus precisa fazer isso. O vírus não sobrevive por si só. Tá? Como a gente está vendo nessa figura aqui, ó, o vírus precisa do nosso maquinário para produzir, né, as suas proteínas para formar novos vírus. Então, ele despeja o material genético dele dentro da célula, para que o material genético dele possa produzir novas proteínas e formar novos vírus. Então, essa é a lógica. Então, não faz muito sentido dizer que o material genético que está sendo dado na vacina vai causar câncer, se o vírus por si só não é cancerígeno. Vocês estão me entendendo? Então, olha aqui está um pouco mais complexo, eu não vou entrar muito em detalhe, mas esse é um vírus de RNA, tá? Ligação ao receptor das nossas células, ele entra nas nossas células, está aqui o vírus, esse aqui é o vírus, ele entra dentro das nossas células, descarrega o material genético dele, o material genético dele, no caso o RNA, produz um DNA, né? O DNA dele vai lá para o nosso núcleo, faz a transcrição de RNA, mensageiro, e esse RNA ele vai para o citosol da célula produzir proteínas para formar novos vírus, porque isso aqui, ó, o vírus nada mais é, fazendo bem simples, de maneira bem simples, um invólucro de proteína, uma capa de proteína com material genético dentro dela. Então, o vírus vai produzir o quê? Vai produzir material genético e proteína para formar novos vírus. Depois que ele forma um montão de vírus dentro da nossa célula, ele sai e mata a nossa célula. Então, por que o vírus não causa câncer? Olha o material genético dele aqui. Sendo que o da vacina, principalmente se for da vacina de RNA, nem isso aqui acontece, fica só aqui no citosol, nem para o núcleo vai. Não tem, a vacina, no caso de RNA mensageiro, ela não precisa, o RNA mensageiro não precisa vir aqui. Ele mesmo tem a mensagem, o código para produzir as proteínas virais daqui do citoplasma da célula. Então, o risco de interação com o nosso material genético é praticamente nulo. E a gente está dizendo que ele causa câncer. Então, a gente tem que entender também o seguinte, é mais ou menos lógico, tá? Se o vírus, se a vacina é cancerígena, o vírus também é. E não existe essa relação. Certo? Não existe. Até o momento não existe. Então, olha só, existe. Aqui é o vírus de DNA, né? O outro tipo de vírus. A mesma coisa, ele entra dentro das nossas células, joga o material genético dele, forma o RNA mensageiro que vai sintetizar proteínas. E o material genético dele forma mais material genético. Essas proteínas vão vir aqui envolver esse material genético e está formado o vírus. Ok? É isso. É assim que acontece. Tá? Então, não tem jeito. O vírus, para se multiplicar, ele precisa do maquinário da nossa célula. E ele entra com seu material genético. Todos os vírus. Todos. Certo? Então, né, aqui é mais ou menos a mesma coisa, eu vou passar.
Então, olha só, aqui a gente tem um monte de vírus, né? Vírus dos resfriados comuns, rinovírus, são os vírus respiratórios, a gente tem vírus da pneumonia, certo? Vírus que causam gastroenterite, o rotavírus está aqui, né? A gente pega esse vírus direto, né? Vai lá causar desinteria no nosso intestino, certo? E entre um monte de vírus de hepatite, ninguém nunca falou sobre câncer com esses vírus. Tá? Por quê? Porque não tem. A não ser um vírus que existe uma relação direta com câncer, que é o papilomavírus humano, certo? O vírus chamado vírus do HPV, né? Que vírus é esse? A gente chama esse vírus de um vírus oncogênico. Tá aqui, ó, o HPV. Ele causa aquelas verrugas e causa verrugas genitais, certo? E existe, na verdade, existe vários subtipos desse vírus. E dois, né, existem mais de dois, mas dois principalmente acometem a raça humana, a espécie humana, né, de maneira muito intensa, que é o 16 e o 18, que estão relacionados, devido à cronicidade, que eles podem levar, então, se não tratados de maneira correta, a desenvolvimento de câncer, certo? Câncer de colo de útero, tá? Mas, bom, é o vírus oncogênico que até o momento existe, certo? Então, assim, eu queria dizer para você o seguinte, só se o corona for um vírus oncogênico. Bom, tudo indica que não é, né? Portanto, é o seguinte, não faz muito sentido o que as pessoas estão dizendo, né? Eu não sei qual é o interesse da maioria dessas pessoas em dizer, por exemplo, que o vírus, a vacina poderia causar, entre outras coisas, câncer. Bom, a não ser que haja alguma coisa dentro da vacina que possa fazer isso, tá? O material genético, não. Mas aí seria teoria da conspiração. Bom, e aqui no canal Saúde e Evidências, definitivamente a gente não trata de teoria da conspiração, né? Porque nós não temos a menor talento para isso. Nós tratamos de ciência, por isso o nome do canal Saúde e Evidências. Ok? Portanto, não existe mesmo, pessoal, não existe mesmo essa possibilidade com essa vacina. Não desse tipo que estão explicando por aí. Teria que ter por uma outra forma, por uma outra maneira, do jeito que estão falando, que vai pegar o material genético, vai lá e fazer mutação no material genético das nossas células. Então, o vírus também deveria fazer. Os vírus, em geral, deveriam fazer. Isso a gente não vê, com relação, a não ser com o HPV que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, espero ter ajudado mais uma vez a esclarecer esse assunto que está muito, muito nebuloso. Gente falando um monte de coisa, de tudo quanto é jeito. A nossa intenção aqui no canal Saúde e Evidências é te ajudar sempre, ok? Espero que você fique bem, que você se cuide, ok? E que você tenha aí também, mantendo todos os cuidados possíveis, um bom fim de ano, um bom Natal, um bom ano novo, e a gente se encontra aqui no canal Saúde e Evidências. Se gostar, deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!